Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Mulheres Inspiradoras. Espaço esse onde recebemos mulheres que têm uma trajetória de coragem, de ousadia e propósito. E hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Ela que é presidente da ASPA, que é a Associação de Pais de Autistas e Pessoas com Deficiência de Alexânia. Seja muito bem-vinda, Elciane. Obrigada. Você pode estar se apresentando, por favor? Então, como você falou, meu nome é Elciane, né? Eu tenho 33 anos e sou formada em Ciências Contábeis. Cheguei a fazer administração públicas pela UFG aqui de Alexânia, lá no Cora Coralina, mas quando chegou num período do estágio foi onde eu ganhei minha filha, acabei não terminando, não concluindo o curso. Sim. E na luta aí. Muito bom, muito bom. Elciane, você hoje é a presidente da associação. Eu gostaria que você explanasse um pouco como que foi esse início, o que te inspirou para criar essa rede de apoio. Primeiro, quando inspira a gente é porque algo não estava conforme a gente queria, né? Sim. Sem apoio, né? Quando você procura um neuropediatra, algum especialista aqui na nossa cidade, não tem, na verdade, nenhum neuropediatra, né? Não tem na rede municipal? Isso, não tem. O custo é muito alto, né? Hoje uma consulta com um neuropediatra está variando de 400 até R$ 1.000. Nossa, muito caro. E a agenda deles são, né, bem reduzida, a demanda é muito, são poucos profissionais no estado de Goiás, que são 15 neuropediatras em todo o estado? Em todo o estado, para atender todo o estado de Goiás. De profissionais. Isso. Então, assim, com essa dificuldade de ter que ir para se comover em Anápolis para fazer a terapia da minha filha, vendo outras pessoas passando por isso e sem acesso às terapias, quanto é importante, fui vendo quanto é importante essa rede de apoio, de entender sobre, porque eu não sabia o que era autismo, né? Sim. Nenhuma mãe está preparada para receber o filho com autismo e qualquer outra deficiência, né? É verdade. Então é desafiador, a gente sozinha, sem informação, sem acolhimento, saber trilhar os caminhos certos para onde a gente ir, né? Então isso fez com que... Isso aí a gente foi se juntando às outras mães, né? Conheci a doutora Sueli, que estava na PAI lá em Anápolis, e aí a psicóloga do meu filho falou, olha, ela é de Alexânia também. Aí eu falei, e aí isso a Natália da Casa da Pizza, conhece? Sim. Ela pegou e falou assim pra mim, uma vez me ligou, eu descobri que você faz terapia onde meu filho faz. Aí naquele momento eu não me senti sozinha. Porque eu falei assim, nossa, tem alguém, né? Que também passa pela mesma... Isso, que me entende, que fala. E aí ela pegou e a gente conversou um pouquinho. E aí em diante a gente sempre manteve o contato, sempre falando sobre fazer alguma coisa, né? A gente tem que fazer alguma coisa. E foi vindo essa necessidade, com as dificuldades que a gente tem no dia a dia, do preconceito, né? Com escola, com profissionais. Então, aos direitos, né? Das pessoas com deficiências. Então, assim, a gente foi vendo essa base tudo e teve a necessidade e a vontade de poder fazer alguma coisa, algo mais. Nossa, que interessante. Elciane, você poderia compartilhar conosco um pouco sobre como foi receber o diagnóstico da sua filha do transtorno do espectro autista? A minha foi um pouco diferente, acho que de todo mundo, né? Quando eu ganhei minha filha, eu fui vendo, quando eu estava amamentando ela, minha sogra sempre falava assim para mim, né? Nossa, eu amava amamentar. Sim. Porque na amamentação eu sentia esse contato, esse vínculo. Aí eu já olhava assim, senti uma certa dificuldade, parece que o contato visual era pouco. Parece que eu não sentia essa ligação, né? Quando a criança passa a mãozinha, né? Esse contato assim. Então, eu sempre senti, nossa, tem algo diferente, mas eu não sabia o que é. Será que minha filha não gosta de mim? Eu começava até a pensar isso. E aí, com o tempo, com 3 mesinhos, a dificuldade de rolar, aí a pediatra que estava acompanhando a gente, né, falou assim, nossa, deixa essa menina no chão, mas eu deixava ela no chão, né? Eu pensava assim, gente, mas eu deixo ela no chão. E aí veio ao atraso ao sentar, né? Veio ao atraso ao gatinhar. Entendi. Ela vem andar, ela vem gatinhar com um aninho. Um ano. E ela vem a andar com 1 ano e 6 meses, de 1 ano, 5 para 6 meses. Sim. Então, assim, muito atraso que foi vendo do desenvolvimento. E você já estava percebendo essa dificuldade dela, mas até então não tinha despertado. Sim. Será se ela tem... E aí, então... aí eu comecei a pesquisar e ver alguma coisa,
E aí eu falei assim, tem alguma coisa? Aí a pediatra falou assim, não, mas eu acredito que não tem. E isso, no tempo que a gente ia consultar, ela tinha orientado, quando ela viu o atraso de sentar da minha filha, ela orientou a gente a falar assim, olha, vai procurar um terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. O que é terapeuta ocupacional? Nunca nem ouvi falar disso, fonoaudiólogo? Né? Sim, né? Eu sabia que poderia trabalhar com a fala, mas assim, meu Deus, onde eu vou achar esses profissionais? Então ela me deu o contato dessas duas profissionais. E aí o meu esposo ficou assim, não, cada criança tem seu tempo, né? Aquela famosa fase que vai atrasando. Sim. Então, assim, cada criança tem seu tempo, cada criança tem seu tempo. Ela só tem 7 mesinhos, só tem 8 mesinhos. Não, cada criança tem seu tempo. Aí deu atraso na fala. E aí, quando foi a última consulta da gente com ela, que foi com 1 ano e 6 meses, ela virou pro meu esposo foi junto, e ela falou assim, olha, uma criança atrasada vai ser um adulto atrasado. E você quer ser responsável por isso? Nossa. Então foi algo que impactou ele ali naquele momento. Ele já falou assim, procura logo. Né? Eu falei assim, graças a Deus ele tá enxergando, né? Vai enxergando, tá enxergando. E aí a gente foi. E a gente começou com terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo. Quando eu cheguei na clínica, e aí eu me deparei com aquelas crianças com um comportamento parecido com a minha filha, né? Filha. Isso, com a estereotipia, né? Sim. Que é aqueles flaps mexendo com a mão, ou fazendo pêndulo, né? Sim. E aí eu falei assim, gente, tem algumas coisas parecidas, fazendo círculos. E aí eu perguntei para uma mãe. Toda sem gracinha, cheguei perto dela e perguntei assim, o que seu filho tem? Aí ela olhou para mim e falou assim, autismo. Aí eu, é? E como foi? Começamos a conversar, a dialogar. Aí ela falou assim, mas você não tem diagnóstico? Eu falei, não, eu não tenho. Aí ela falou assim, pra onde eu vou? Aí ela falou, um neuropediatra que vai te dar o diagnóstico. Sim. Aí, daquele dia em diante, eu conversando com ela, e ela não foi uma mãe, a Fernanda, lá em Anápolis, é uma mãe que abriu meus olhos, meu ver, e é onde eu procurei um neuropediatra. Quando eu procurei um neuropediatra, e aí ela viu, fez um monte de perguntas, e de repente, tá bom. Aí eu cheguei para essa mãe. E aí ela falou assim, olha, é bom fazer um plano de saúde e tudo. E minha tia também comentou comigo, vamos fazer um plano de saúde. E aí a gente fez. Certo. E eu falei assim, mas e aí? Ela não me falou nada, neuropediatra. Até então não tinha falado dessa possibilidade. Quando eu mostrei para ela o que a neuropediatra tinha me dado, tava lá o CID. Já tinha o CID. E aí eu peguei e falei assim, gente, e aí? Aí ela falou assim, mas amiga, é isso? Aí eu, veio assim, aquele choque de realidade, mas eu falei assim, tá. E assim, ainda calma, eu não me desesperei, fiquei calma. Foi aquela sensação assim, como é que vai ser? Como é que é? O que eu faço? E aí eu tava achando que uma vez por semana eu ia para Anápolis, pra terapia, tava ok. Não tava. Não tava. E até que a neuropediatra pediu para mim procurar uma psicóloga. E aí foi uma psicóloga que abriu meus olhos em questão da terapia com a minha filha, comportamental, que não vale só os 50 minutos na sala de terapia, que a gente tem que se adaptar, a gente tem que aprender, a gente tem que saber conduzir, para poder conduzir todos os dias. Diariamente, né? Porque na clínica, geralmente eu gosto de falar muito até para os profissionais assim, na clínica é muito fácil você conduzir uma criança. Verdade. Aquele ambiente está preparado para receber aquela criança. É verdade. Agora eu quero ver numa festa de casamento. Agora eu quero ver no mercado que você não quer dar aquele, né? Sim, isso é então assim, é muito difícil esse manejo de comportamento para onde um local. Então eu fui vendo essa né, fui me preparando para esse diagnóstico também com o tempo. Então esse diagnóstico veio para você quando ela tinha 1 ano e 6 meses? Isso, veio o diagnóstico e isso, eu já tinha recebido o CID. Mas aí depois, agora com uns 3 anos e meio, ela fez uma avaliação neuropsicológica. Que é onde vai avaliar o que ela está em atraso, o que não está, onde estão os parâmetros, para poder fazer essa avaliação. E também já veio o autismo, né, deu na avaliação, e comorbidade disputa DH. Né, que é uma avaliação neuropsicológica ajuda o neuropediatra a fazer um diagnóstico mais preciso, né? Porque o importante da gente falar é que o autismo não tem uma avaliação, um exame que a gente faz que detecta, né? Mas tem sim a avaliação clínica. Uma avaliação clínica dos profissionais. Isso, Então, assim, tem sim alguns exames genéticos que estão estudando, mas nada assim
que vai te dar aquele ali, mas os parâmetros mesmo para o diagnóstico é a avaliação clínica mesmo. É a avaliação clínica e que é feita com o neuropediatra. Neuropediatra e os profissionais, uma equipe multidisciplinar. Tem uma equipe, né? Isso, uma equipe multidisciplinar que ajuda a mostrar para o neuropediatra os atrasos que estão tendo naquela criança. Entendi. Pois bem, vamos lá. Euciane, o que você gostaria que as pessoas entendessem melhor sobre a realidade das famílias que têm filho que é autista, né? Com o transtorno do espectro autista. Geralmente a gente fala assim, a mãe, o pai, mas antes de ser mãe e pai, são um homem e uma mulher, né? E abala muito o casamento, né? Na hora que a gente recebe o diagnóstico, né? Você vê até 70% das famílias dos pais abandonam seus lares, vão embora e deixam a mãe ali. Quando recebe o diagnóstico Isso. Aqui em Alexandria não é diferente. Lá dentro da Associação dos Casais, a gente vê que tem muitas mães solos. Sim. Então, a questão financeira, os nossos sonhos que a gente preparou, trabalhou para aquilo, para realizar, né? É uma mãe que fez uma faculdade, é uma mãe que estava abrindo uma empresa, né? E aí, de repente, deparou com essa realidade, com esses atrasos. E a gente tem que abandonar, né, a nossa carreira, abrir mão, porque uma dedicação. Né? É uma dedicação, é um pai que fica sobrecarregado porque a condições financeiras vai ficando puxada mesmo, né? Não é um custo barato, é um custo muito alto. Imagino. Então, assim, são sonhos que vão ficando para depois, é uma vida que a gente tinha formulado para ficando para depois, porque, na verdade, a gente não tem nenhum acesso, nenhum apoio pelo SUS, né? Então, hoje o SUS não disponibiliza nada? Não, eu fiquei sabendo que tinha um fonoaudiólogo aqui na cidade, mas não, terapia assim, constante, clínica, individualizada para aquela criança, com profissionais que estão te acompanhando, que te fazem. Não tem. Não tem. E nas escolas, como tem sido esse apoio? Nas escolas eu vejo muita dificuldade das mães, né? Em questão de sensorial, né? Às vezes tem criança que tem sensorial com tecido. E aí alimentação não alimentação come. É seletiva, né? Seletividade alimentar. Então a escola às vezes não consegue compreender isso. É uma mãe que às vezes fica perdida ali com a situação barrando, né? Mas tem que colocar uniforme, mas tem que fazer isso, mas tem que Então tem essa dificuldade da própria escola em entender a condição da criança e ainda assim exigir que seja. Isso. Nossa, então, realmente nossa sociedade precisa mudar muito. É uma barreira que a gente enfrenta muito. Uma vez eu escutei uma mãe lá falando ela estava lá na associação, ela chegou lá e ela abriu o áudio da professora falando para ela assim que o filho dela, ela falou assim, olha, seu filho quebrou tudo aqui, seu filho não sei o que aqui, então vai ter que pagar as coisas daqui da escola, que tá quebrando, sabe? Antes de tudo, a gente vê que não tem nenhuma empatia na fala dessa pessoa, né? E é algo assim que eu falo assim, gente, tá trabalhando com crianças, estão lidando com crianças. E, assim, a gente sabe que é algo novo. Né? Como a mãe não está preparada, os profissionais não estão preparados, a sociedade não está preparada, né? Mas a gente precisa ter esse olhar, a gente precisa pesquisar, a gente precisa acolher empatia com o outro ali naquele momento. E, por exemplo, agora tem uns professores que trabalham com as crianças, né? Então, assim, se trabalha com as crianças, vai lidar com algumas dificuldades ali no ambiente escolar. Né? Pessoas diferentes, crianças com educação diferente, cultura diferente dentro da familiar, né? Então, a gente tem que estar preparado, se capacitar, porque senão a criança vai sofrer e o professor também vai sofrer dentro da sala de aula. Gente, mexe, né, comigo, porque quando a gente é mãe, né, você se coloca assim, essa empatia de colocar no lugar da outra. Sim. E eu imagino que realmente não é fácil para a mãe ouvir como esse áudio aí, dessa mãezinha, como se o filho estivesse quebrando a escola ou a cadeira, alguma coisa porque ele quer. Né? A pessoa não tem o entendimento de que é a condição da criança naquele momento. Manejar o comportamento, então, ver os antecedentes, avaliações dos antecedentes desse comportamento, você às vezes está querendo comunicar algo, justamente. Então, assim, chega tanta coisa, assim, que muito eu falo assim, gente, dolorido, né? Cadê o amor? Cadê o olhar do outro? Antes de tudo, é uma pessoa, é uma criança, é um ser humano, né? E é uma família, é uma mãe que deixa ali de tudo para poder dedicar, é um pai ali. Então, assim, é uma mãe que às vezes não tem acesso às terapias também e não sabe, às vezes, como acolher o filho, porque não tem acesso aos profissionais. Sim. Não tem. Então, assim, às vezes não tem acesso à informação. Não, dos justamente onde eu gostaria até de falar, porque tem, muito provável, mãezinhas que nem têm conhecimento
por onde começar, não tem. Tenta um benefício para poder ajudar a suportar uma avaliação aqui, outra lá, o que não é suficiente. Não mesmo. Eu tenho visto aí, inclusive, na qualidade de advogado, a dificuldade do próprio INSS, que agora estão falando que tem muitos benefícios de prestação continuada sendo concedido para autistas, que nem todos os diagnósticos são fechados. Então, assim, olha que absurdo. E realmente gera uma indignação, uma meio que revolta, porque realmente precisa de mudar muitas políticas públicas para acolher nossas crianças. Precisa mesmo. Precisa. E precisa que de fato faça, né? Não só fala, mas que faça. Exatamente, atitude, ação, né? Ação. Precisamos, né? Precisamos. Necessitamos. E, inclusive, até você falou, né? A sociedade se preparar, né, para receber, porque são pessoas, são crianças que precisam de afeto, do nosso acolhimento, no mercado, numa igreja, né, em qualquer lugar. Precisamos. As pessoas, ao invés de julgar a mãezinha, ai, que menino birrento, porque eu já ouvi. E eu até, depois que eu comecei a trabalhar assim, eu trabalho, né, atendendo pessoas assim, eu falo, não, hoje, né, o meu olhar também mudou, porque eu também não tinha até então contato. Por isso que é importante essa fala da presidente aqui da associação, para nós termos mais conhecimento. Vamos seguir aqui com as nossas perguntas. Você, como surgiu assim a associação? Você falou inicialmente, comentando, né, com uma colega que é dona ali da Casa da Pizza. E aí veio com essas dificuldades da escola, com tudo, e a gente se juntou, falou assim, olha, até o início eu tinha até montado um grupo pequeno com algumas pessoas para a gente tentar fazer alguma coisa, né? Já tentei também entrar em contato com a PAI aqui de Alexandria, não tive, né, telefone, difícil acesso. E aí Mas funciona a PAI daqui? Tem mesmo esse estabelecimento? Tem, um nome tem, assim, eu nunca consegui descobrir. Diz que era onde era a associação, mas assim, não funcionava, não tinha, né, alguém para estar ali. Então, assim, acesso difícil. Então, foi aonde falou assim, não, temos que fazer alguma coisa. E a Natália conheceu a associação lá de Anápolis. Falei, Natália, é bom a gente tentar com a PAI aqui no nosso município, porque a PAI tem nome, tem força. Vamos tentar para ajudar, às vezes está precisando de alguma ajuda. A gente sabe que trabalho voluntário é difícil, que todo mundo tem seu tempo limitado ali, né? E aí, não tive resposta, não conseguimos. E aí ela falou assim, Luciane, eu falei assim, aconteceu algumas coisas, alguns fatos, né, as mães falando, a Natália tinha feito um grupo de mães, né, da cidade, que ela foi conhecendo e foi colocando essas mães no grupo, onde a gente se comunica por lá, tira dúvida por lá, do que a gente está vivendo no momento. E aí a gente falou, não, é o momento, Nossa, é o momento agora. de criar, então, é agora. Essa associação. E como que funciona se, né, de repente, uma mãezinha, um pai está ouvindo o nosso podcast, como que faz para se associar? O que é ofertado na associação? Você poderia discorrer um pouco mais para nós? Sim. O primeiro passo quando a gente criou a associação foi fazer um cadastro, fazer um levantamento de dados para quantas pessoas tem no nosso município, né? Sim. Até falo, até mesmo para quem tem investigação, né? Porque eles ficam tanto tempo em investigação, mas precisa ter acesso a um profissional para poder investigar, né? Uma equipe multidisciplinar. Então, quando tem investigação também pode fazer esse cadastro na associação, porque ele precisa de profissionais, do fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, do psicólogo, comportamental, então para detectar esses atrasos do desenvolvimento. Sim. Então, sim, pode, se tem alguma dúvida, está em investigação, pode cadastrar na associação. As famílias que têm laudo, que têm diagnóstico também, né? Por favor, até peço que não está cadastrado na associação, se cadastre, porque é muito importante. É dali que a gente vai fazer os projetos, é dali que a gente vai ter levantamento de dados para a gente brigar com os órgãos públicos, as políticas públicas, para nos apoiar. Maravilha. E aí, disso a gente pega o nosso telefone. No começo a gente ia nas casas que a gente não tinha local, né? Sim. Então, pegava o telefone de algumas mães e eu ia na casa, fez acolhimento com as mães. E daí a gente, né, com o Padre Alain, era o Padre Alain, nos cedeu a sede, viu o movimento da nossa primeira caminhada, e aí ele cedeu a sede pra gente do lado da Igreja Católica, onde a gente está funciona hoje. Isso. A gente tem os nossos números lá à frente, né? Até posso passar meu telefone aqui também. Meu contato, quando você colocar, pode colocar meu contato lá embaixo. Vamos colocar sim. Que aí pode estar entrando em contato com a gente, marcando horário. O melhor para a gente poder fazer esse acolhimento com essas famílias. A gente faz uma anamnese, a gente conversa, fala sobre a associação, o que tem hoje na associação. Isso. Hoje na associação tem fonoaudiólogo, tem psicóloga, neuropsicóloga. Sim. Então, tem nutricionista, tem... Gente, que incrível, mesmo, gente. Eu não sabia, olha que interessante. Sim, com valores sociais, né? Não é totalmente gratuito, né? Mas tem esses profissionais que são de fora também. Tem uma contribuição, né? Isso. Então, assim, tem assessoria jurídica também. Sim. Então, é todo um trabalho de formiguinha envolvido ali.
e que a gente precisa de apoio mesmo das pessoas, da sociedade, para a gente conseguir levar essa causa, essa missão em diante. Nossa, projeto nobre, eu fico assim realmente né, impactada e desejando, a partir de agora que eu estou tendo também mais conhecimento como funciona a associação, para falar para outras mães que às vezes né, não têm ainda acesso a essa informação do que a associação, inclusive, está ofertando, né? E com um valor acessível, porque todos esses profissionais aqui que a Elciane falou são caríssimos. São caríssimos. São 50 né? minutos, varia então, de R$150 até R$350. De 150 a 350 reais, né? Valor que não é fácil para conseguir, Não. Principalmente para uma família, né, que já vem, né, tendo que suportar todos esses gastos. Tem que redirecionar toda a vida, né? Sim, a gente, sim. a mãe, como pai, como tudo, tem que redirecionar a vida. Né? E quanto antes, melhor né? Né? Enquanto precoce, mais novinho, o cérebro daquela criança tiver que nem uma bucha puxando informações, melhor para o desenvolvimento daquela criança. Desenvolvimento, né? Isso. Então, às vezes as pessoas ficam assim com o coração fechado ali, muitas vezes, para um diagnóstico, fica assim pensando, receioso em abrir uma investigação. Mas antes de tudo, ele é para aquela criança, né? É seu filho, né? Sim. É uma vida que não pediu para nascer. Com certeza. E o que eu posso fazer para ajudar meu filho, né? Com certeza. E ele precisa de ajuda, pai. Ele precisa de ajuda, mãe. E o que você pode fazer para ajudar essa criança, né? No atraso no desenvolvimento. Sim. Elciane, você já passou por algum momento assim marcante na sociedade de preconceito, alguma atitude por sua filha ser autista? Eu acho que, assim, graças a Deus aqui na cidade não, mas os olhares falam tudo, né? Sim, os olhares, né? A gente percebe, né? Sim, em alguns momentos mesmo eu já tive que fazer um manejo de comportamento, mostrar ali o que é certo, o que é errado para ela. E aí ela entrar em crise, e aí lá vem todo mundo olhando, né? Então não vai adiantar eu bater, eu tento conduzir da melhor forma possível para que não precise começar uma nova manejo de comportamento de novo ali. Né? Então, assim, ela tem que entender que não adianta dar a Bia, que não adianta chorar. Se entrar em crise, eu tenho que continuar com o meu posicionamento para depois ela voltar e eu explicar para ela que aquilo não pode, eu preciso disso. Explicar o que eu queria, né? Entendo. Não, minha filha, mamãe só te deu 2 opções, esse ou esse, os 2 não, né? Entendo. Então, assim, quando você olha, você vê aqueles olhares das pessoas com julgamento, aqueles olhares das pessoas, que comportamento esquisito, né? Aquele jeito assim, olhando assim. Eu sei. Então a gente observa, né, bastante isso. E aí vem também a questão da empatia do outro, né, de não entender por que uma fila prioritária, né? Eu gosto muito de falar sobre isso, da fila prioritária, porque uma mãe, um pai, às vezes evita muito de sair com a criança, né? Para evitar esses comportamentos inadequados, choro, a birra, e evitar que entre em crise, né? Porque uma criança em crise dura de 1 hora, mas também pode durar semanas. Aí um pai que está saindo para passear com o filho, ou para ir no mercado, que não tem outro jeito, que ele precisa né, ir no mercado com aquela criança, ou vai, por exemplo, no shopping, ou vai em algum lugar, ela precisa desse atendimento prioritário, precisa que as pessoas compreendam, né? Porque se ela entrar ali em crise, ou não aguentar esperar o momento da vez dela, acaba com o passeio da mãe que nunca sai. A mãe está com a saúde mental lá embaixo, tanto mental quanto fisicamente. Então, assim, sem apoio, às vezes a família distancia, os amigos distanciam. Então, assim, a gente precisa desenvolver essa empatia, que as pessoas precisam entender. Eu gosto muito de falar para as mães, falem a sua realidade, não tenha medo. Não tenha medo, mas não se vitimizando. Né? Mas para mostrar que a gente, nossa realidade, a gente precisa de ajuda. Então, é isso, essa fila prioritária, tantas outras, né, que a criança precisa dos direitos, que a criança precisa ter acesso aos seus direitos, né? Se não tem um diagnóstico, não tem acesso aos direitos, não tem acesso à fila prioritária, né? Então, não tem diagnóstico, como que a mãe, né, Sil? Não tem como. Então, a gente precisa caminhar para uma sociedade que tem esse olhar, e quanto depressa, mais rápido. Eu sempre gosto de frisar, né? Tratamento precoce para essas crianças. Para essas crianças, né? Pois bem, e você falou sobre as políticas públicas. Na sua visão, o que você hoje, por exemplo,
ou pudesse sugerir, né, de repente, alguém até do nosso município possa ver o nosso podcast, para que essas crianças tivessem o direito garantido, que poderia, a passo de formiguinha, porque a gente sabe que tem todo, né, não é tão simples assim, requer uma série de questões burocráticas. Investimentos financeiros, então seria, né? o quê? Se você pudesse, não sonho de, né, assim, um passo para a gente alcançar algo, para que realmente pudesse fazer diferença para essas crianças, o que o município hoje pudesse estar fazendo para colaborar? Então, associando o nosso município aqui, que tem um neuropediatra atendendo aqui, né? Um neuropediatra. Para acertar aquela medicação daquela criança que ela precisa, para dar o diagnóstico. E é o passo importante. Mas também para ter os acessos às terapias, né? A gente precisa dessas terapias. As terapias, para quem está nos ouvindo a primeira vez e não entende, o que seria essa terapia ocupacional? É com a psicóloga e é necessário semanalmente para poder ter um desenvolvimento? A terapia ocupacional, ela trabalha atividades da vida diária daquela criança. Sim, ela trabalha a autonomia daquela criança. Trabalha também a questão sensorial daquela criança. Né? Sim. Também consegue trabalhar um pouco a seletividade alimentar, a questão sensorial, quando tem a aversão de coisas mole ou a aversão de coisas duras, mais firmes. E a fonoaudióloga trabalha a linguagem, né? A apraxia da fala, o atraso na fala, crianças também gaguejam. Trabalha também que é a comunicação alternativa aumentativa, que é mais visual, que essas crianças aprendem muito visual, as que não são verbal. Né? E a psicóloga trabalha todo o comportamento, né? O comportamento que às vezes os pais, né, que ficam, né, principalmente no início. Principalmente no início, como lidar, né? Entendi. Então seria mesmo essa parte. Esses profissionais são mais importantes. Aí também tem a musicoterapia, tem a fisioterapia também, que pode entrar aí também. E vários educador físico, né? Tem vários outros fatores que podem ajudar bastante essa criança. Que seria bom, né? Uma clínica que pudesse, né, ter esse olhar e esse trabalho com o desenvolvimento dessas crianças. Hoje você tem, o município, ele faz algum repasse para a associação? Tem esse convênio, vamos dizer assim? Não temos nenhum recurso políticos, nenhum recurso, não. Nós estamos em busca, a associação fez 2 anos, né? Em março agora fez 2 anos. Agora a gente tem uma utilidade municipal, né? Utilidade pública municipal. Agora estamos correndo atrás da estadual, né? Até mandamos documentação para poder, do estado já ajuda, né? Ele falou assim que pode barrar algumas verbas para vir, mas a gente viu que também não. A gente estava conversando com a advogada ontem e trabalha muito nesse terceiro setor, conhece o terceiro setor. Ela falou para a gente assim que hoje, né, tem muitas coisas que consegue passar, vir essas verbas direto também para a associação. Isso. Olha que maravilha, assim, já é uma luz, né? Sim, já é. Então a gente começou a caminhar bastante coisa. Tivemos a reunião com ela ontem, então ela deu muito caminho da pedra aí pra gente. Então a gente, é algo novo, a associação é algo novo. Tem só 2 anos e já está avançando. É um terceiro setor, é diferente, né, da privada, né? Sim. Então, assim, a gente estamos aprendendo todo mundo junto e quem puder contribuir, a gente está sempre aberto para aprender, né? Unir forças, que é o que a gente precisa, né? Unir forças. A gente sabe que para os órgãos públicos também não vai conseguir sozinho, porque o investimento é muito caro. Mas uma vez por mês, né, de 15 em 15 dias, já ajudaria tanto essas crianças que não têm medicamento, as crianças que não têm terapia, né? A dar uma luz para essas mães, né? Porque quem passa medicamento também é só o neuropediatra. Só o neuropediatra. Então, enquanto a criança e a mãezinha tem, né, o filho que é autista, vai esperar ficar adolescente para poder o neurologista, né, poder atender, não tem como. Não tem como, tem coisas que precisa para ontem, né? E principalmente quando a gente fala de comportamento, né? Principalmente. Então, assim, a criança está em desenvolvimento, a gente precisa ajudar naquelas primeiras fases ali da vida dela, né? O que mais me dói quando a gente falou de associação, que me motivou mesmo, é quando eu vi minha filha se superando, né? Quando eu vi minha filha melhorando os comportamentos, ela evoluindo, né? O que ela tinha dificuldade, ela melhorando cada vez mais. E sabendo que ela vai se tornar uma adulta funcional. E aqueles que não tiverem esse acesso? Aqueles adultos... Que olhar lindo, né, que você teve, pensando justamente a empatia, né? Colocar no lugar do outro. Que você e essa criança vai crescer. Eles vão crescer. Eles vão crescer sem tratamento? Eles vão crescer sem diagnóstico? Eles vão crescer sem medicamento?
Como vai ser incluir esse adulto? Né? Porque eles vão ser um adulto. Sim, tem autista que casa, tem autista que trabalha, trabalhando todos esses atrasos no desenvolvimento deles, eles conseguem ter sua vida fluir normalmente, né? Mas a gente precisa trabalhar com essas dificuldades. E agora chega um adulto que tem crise agressiva, né? Que auto se mutila, que a gente está vendo, né? Até que pessoas que não têm autismo, né, tá entrando, infelizmente, né, auto se mutilando. Então agora pensa esse adulto, né, com toda a dificuldade comportamental, sensorial, comunicação, não sabe, né, tem dificuldade na comunicação. Então, né, esse adulto vai crescer. Eu já vi adultos, gente, não é muito triste ver adultos assim que estão, né, sem desenvolvimento, não consegue se compreender, tá ali, né, uma pessoa que cuida, uma pessoa mais velha, porque já é uma adulta, a mãe já está mais velha. Então a gente precisa fazer algo. Não tem como a gente não deixar para depois, não tem como, a gente precisa fazer. O momento é já, é agora. Precisa, porque quanto mais a gente está atrasando, mais adultos autistas estão crescendo. E a gente, infelizmente ou felizmente, a gente está vendo uma sociedade que vai ter muitos autistas, né? Sim, é o que tá eu ia crescendo realmente diagnóstico cada vez mencionar. mais. E tem aumentado, né, bastante o número de diagnósticos, né? Muito. E então a sociedade precisa estar preparada, né, para receber, para apoiar, né, os órgãos públicos. Precisa de realmente estender essa mão. Precisa, não tem como, né? Não tem como. Não tem como. E está acontecendo já, acredito que está acontecendo um colapso nacional já, né? Não é só aqui em Alexandria que tem essa dificuldade. Não, de jeito nenhum. É em todo o Brasil. Então, eu estava num congresso sábado e domingo e falando das regiões, das dificuldades profissionais, né? A gente vê as atrocidades acontecendo com os autistas, né? Os profissionais fazendo, próprios profissionais, né? Então, a gente viu na televisão uma mãe que colocou um rádio lá na mochila do filho para levar para terapia, que estava desconfiado do comportamento, que estava chorando. Quando foi ver a própria terapeuta ali desacreditando da criança, em vez de ajudar, estava fazendo a criança ter mais rigidez ali, assim, com falas pesadas, né? E deixando a criança mais nervosa, mais apreensiva. Inadmissível isso, gente. Então, né, assim, profissionais arrastando a criança, né, no corredor, arrastando ali daquela forma. A gente vê gente em cima da criança tentando conter para não... já vi uma cena dessa. A gente precisa mudar essa realidade, a gente precisa, porque senão está crescendo o diagnóstico, está crescendo mais pessoas autistas. Então, o que a gente está fazendo para isso melhorar? Vamos pensar, vamos refletir? Né? O que a gente está fazendo para uma sociedade melhor para essas pessoas? Porque hoje você não tem. Hoje o diagnóstico é para cada um, 36 é um, né? Autista. Não sabia. Para cada diagnóstico. O CDC deu a estatística. Essa estatística? Isso, Então, assim, e aí? Então quer dizer que cada sala deve ter um autista. Cada família tem um autista. Cada família deve ter um autista. Então tem aqueles nível 1 que passa despercebido, né? Aí já vem um nível 2 que já é mais visível, e já vem um nível 3, falou muito de nível 3, que até tem poucos estudos falando de nível 3. No congresso mesmo foi falado. E foi uma palestrante de fora, ela é cientista, né? Lá dos Estados Unidos, e ela falou pra gente que até lá poucos investimentos pro nível 3, mas que hoje a criança dela, que ela pegou a criança, se tornou totalmente funcional, nível 3. Nível 3. Então, assim, gente, 3 pode ir pro 2, pode ir pro 1. Então, com as terapias, com toda essa equipe multidisciplinar, a criança, se tiver, por exemplo, foi diagnosticada inicialmente com nível 3, ela pode vir a regredir no sentido de ficar até no nível 1. Isso, Nossa, olha só. E também ela também pode regredir também, de 1 passar pro 2, pro 3. Então, da mesma forma. Isso, Da mesma forma pode progredir, né? Isso. Entendo. Então a gente precisa ter olhar, ficar mais atento, né? Porque a gente só vê isso, vê que os investimentos também para as pesquisas do nível 3 também estão deixando de lado. E a gente precisa ter esse olhar, e quanto antes a gente consegue ver, eu vejo, né, dia a dia, diário, tanto que essas crianças estão se tornando funcionais, né? Eles sentem da mesma forma que a gente, né? Então, além de tudo, antes de uma deficiência, é uma pessoa, né? É um ser humano que necessita de ser acolhido, ser amado. Sim, eles sentem um bullying, eles sentem preconceito, eles sentem. Tem uma criança aqui em Alexandria, ela tem 11 anos, eu não vou citar o nome, mas ela virou para a mãe dela e falou assim: mãe, eu não quero ser autista. Eu quero ir conversar com Deus. Se eu puder conversar com Deus, eu quero ir lá conversar com Deus para não mandar mais crianças autistas. Porque faz a mãe sofrer.
a gente sofre. Então, assim, olha só. Então a gente vê o alto nível dessa criança de 11 anos virar e falar assim, eu não quero ser autista. Então, assim, gente, eles têm total concepção do que eles passam, da dificuldade diária que eles têm. É algo que eles não conseguem controlar ali, né? É algo que está a mais do nível de comunicação, da compreensão deles. Então, a gente precisa ter esse amor, esse afeto e, mais que tudo, olhar que o quanto antes, né, da sociedade, dos pais, né, que estão assim vendo que a criança está com algum atraso de desenvolvimento. Nossa, que conversa rica de informações para nós. Eu tenho certeza que você, ouvinte, né, está assim assimilando o que a Elciane está nos repassando, que é questão de utilidade pública mesmo, né, nos posicionarmos, termos esse olhar acolhedor e essa empatia por todas essas pessoas. Elciane, você poderia comentar conosco, teve já alguma situação, algum momento marcante vivido dentro da associação, desde que você iniciou, está aí na presidência, com alguma criança ou com alguma mãezinha? O que mais me impactou é porque a gente sempre acha que para ajudar alguém a gente precisa de dinheiro, né? Sim. Realmente precisa. Precisa, ainda mais nessa realidade, né? A gente precisa de dinheiro. Mas quando você sabe que você conseguiu ajudar alguém com palavras, nossa, aí já me impactou. Já impactou nesse sentido. Já me impactou. Então, assim, quando a mãe falou assim que estava passando por um momento difícil, eu fui a única pessoa que acolheu ela, né, com palavras. Então, conversamos e aquilo ali já vale a pena. Vale a pena. Vale a pena, porque só é algo que uma mãe passa, que vive na pele, sabe o que a outra está sentindo. E com palavras a gente ia poder ajudar alguém. Imagina quantas vidas a gente poderia transformar todos os dias com um bom dia. Palavra, né? Com um bom dia. Nossa, forte isso, hein? Com um bom dia. Com um bom dia. Às vezes tem pessoas que a gente fala bom dia, passa assim despercebido, mas assim a gente vê que às vezes aquela pessoa, mesmo que não respondeu, ela precisava daquele bom dia. Verdade. Né? Porque a gente não sabe lá dentro da casa dela o que está ali dentro do coração, da cabeça, né? Então às vezes a gente precisa de alguém com alguma energia, às vezes um abraço, ou alguma ajuda, né? Só de falar, né? Igual a gente falou assim, só de falar já transforma. Já transforma, realmente, como você disse, né? Não é necessário tanto, às vezes uma palavra modifica, né? Todo o dia da pessoa, gera ali aquele ânimo, aquela motivação, faz diferença. Então, esse foi um dos momentos marcantes. Elciane, vamos prosseguindo aqui. Se você hoje, né, pudesse deixar uma mensagem, né, para um pai, para uma mãe que acabou de receber esse diagnóstico, que mensagem você deixaria para que ele pudesse enfrentar de cabeça erguida, né, tanto essa novidade, porque é para a família, como você disse, né, quando inicia o tratamento, é tudo novo, bem como para enfrentar, às vezes, esse preconceito ou olhar, como você disse, que a sociedade ainda tem esse tipo de comportamento. Que frase você deixaria? Eu sei que é muito difícil a gente receber esse diagnóstico, dói muito, porque a gente sente insegurança, é a primeira coisa que bate no nosso coração, mas a gente precisa redirecionar a nossa vida. Sim. O que a gente precisa fazer hoje é o que vai mudar a vida daquela criança no futuro. Então, vamos redirecionar a nossa vida, vamos dar uma pausa para a nossa vida e se dedicar àquela criança. Porque você dedicando quanto antes, quando você veio 5 anos, ela se limitando, depois começa a olhar para você de novo, como mãe, como mulher. Mas aquela criança precisa de você. Antes de tudo, você precisa estudar, precisa de apoio, precisa de alguém que olhe por você. A associação está aqui para isso, para nós se juntar, dar a mão uns aos outros, para a gente conseguir entender melhor as nossas dificuldades. Não desistir. Os pais que têm crianças autistas ou com alguma deficiência, a última palavra que a gente vai fazer é desistir. A gente não desiste nunca. Sim. Então, força, redireciona, respira e pensa o que é o melhor para fazer, ser feito naquele momento que você tem dentro das suas possibilidades. E procure ajuda. Nossa, que forte mensagem. Olha, eu estou assim, eu fiquei emotiva, né, com toda a história, porque eu mesma, por mais que às vezes, né, na área do direito, a gente atende, conversa outras coisas, você não escuta com tanto detalhe como você trouxe hoje aqui para nós. Então, até para mim fez muita diferença. Eu tenho certeza que para você, ouvinte, vai fazer sim, para que nós tenhamos a cada dia verdadeiramente esse olhar acolhedor, essa fala, como você disse, às vezes não é nem uma situação ou um dinheiro, mas de receber essa mãezinha, essa criança com amor, né, com todo o carinho, porque eles precisam, né? Então, eu estou muito feliz, né, de receber, né, a gente até precisa de retornar depois para falarmos mais sobre esse assunto tão sério para toda a nossa sociedade. Então, eu quero agradecer de antemão por você ter aceitado esse convite.
essa mulher que, através, né, da sua trajetória aí, tem lutado por direitos e inclusão dessas pessoas que ainda têm pouca voz, né? E pouca graças a Deus, eu quero parabenizar você, que de fato é uma mulher inspiradora, né, para mim e acredito que para todas as pessoas que estão ouvindo, juntamente com toda a sua diretoria, quero parabenizar, né, por estar aí à frente dessa luta tão nobre. Muito obrigada. Eu quero agradecer também as mãezinhas que estão sempre presentes na associação ajudando. Eu falo que sozinha a gente não faz nada. É verdade, né? É verdade. Então a gente precisa se levantar, né? Muitas vezes, mesmo sangrando, a gente precisa se levantar. Sim. E gritar. E dar voz a quem não tem voz, né? Dar voz a quem não tem voz. Filhos. É verdade. Então, o que eu peço da sociedade é empatia, acolhimento, olhar que antes daquela criança ela não pediu para nascer assim. Ela precisa sim de amor, de afeto, de carinho. Mais de tudo, empatia. Se você não pode ajudar fazendo nada, mas não critique, não aponte, né? Ajude. Fique quieto, pelo menos, não fale nada, né? Mas que aquela criança é um ser humano e ela sente, a família já está sofrendo, porque muitas vezes não tem condições financeiras, não sabe por onde ir, não sabe o que fazer. Né? Então, assim, a gente está traçando uma batalha aí muito difícil, né, na nossa vida, que é tentar dar melhor qualidade para todas essas crianças, para nós, para nossos filhos, e a gente sabe que a gente tem que trabalhar muito, né? Sim, tem um trabalho árduo pela frente, mas como aquela frase diz, né, juntas nós somos mais fortes, e eu tenho certeza sim que vocês vão avançar e que novas portas vão se abrir e nós estaremos vendo aí essas crianças a cada dia evoluindo, né, crescendo e desenvolvendo. Então, eu quero agradecer você, querido ouvinte. Gostaria de pedir para que você se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem, que você venha curtir os nossos vídeos também. O nosso canal no YouTube é Mulheres Inspiradoras Podcast e no Instagram, mulheresinspiradoras.podcast. Muito obrigada por sua audiência. Até a próxima!